tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, esse é o canal Vamos Falar Sobre, e hoje nós vamos falar sobre Dark. Não sei se vocês já assistiram, se gostaram da série, eu adorei. Foi uma das melhores séries que eu já assisti. Já adianto pra vocês que vai ter spoiler, então quem não quiser saber da história da primeira, segunda e terceira temporada, este é o momento de você sair do vídeo. Se você quiser saber a minha opinião, contar um pouquinho da história, enfim, dê o seu like, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Fico muito grata a você. Então vamos lá. Dark se passa na cidade de Winden, lá na Alemanha. Não sei se é assim que fala, gente. É uma série original da Netflix, alemã. E, na verdade, a história começa, né, com uma pessoa se enforcando, né, com a morte do Michel. E aí, o Michel, ele é pai do Jonas, né, que é o personagem principal da história, um dos, né, e tudo começa com essa morte. Ele se enforca no começo da história. E ele deixa uma carta pedindo para ser aberta só depois de um certo horário num determinado dia. Essa carta quem pega, quem recebe, na verdade, é a mãe dele, né? A mãe do Michel. E o Jonas não sabe, enfim, dessa carta, do que aconteceu. E para ele, tipo, por quê? Não tem uma justificativa. Muito bem. Naquele dia em que ele deveria abrir a carta, depois daquele horário, acontece um desaparecimento na cidade de um menino, do Mikkel. Mikkel, ele é um dos filhos, é o filho mais novo do Ulrich Nilsson, né? E o que é estranho na história é que 33 anos antes, o irmão do Ulrich, né, o Mads Nilsson, sumiu também. Passado um tempo, todo mundo começa a procurar aquela criança, tentar entender o que aconteceu. Passado um tempo, eles encontram um corpo na floresta, só que o corpo da floresta tá vestido e com algumas coisas da década de 80, que foi quando o Mads sumiu. Mas o olho da criança tá como se fosse queimada, né? Aí você pensa, meu Deus, é um serial killer, o que tá acontecendo? E aí a trama vai se desenrolando. E cada vez que ela vai se desenrolando, você vai entendendo que é meio louca a história. A pessoa, para escrever uma história dessa, a gente tem que ter uma imaginação muito boa. Vamos comer. E aí eles começam a ver que a cada 33 anos, uma criança ou algumas crianças somem. E naquela época, né, na verdade, que o Mikkel sumiu, já tinha sumido um menino uns dias antes. Um menino ruivinho dias antes. Que é amigo deles, enfim. Aí ele começa a investigar, enfim, e ele encontra, na verdade, ele recebe por correio uma carta do pai contando uma história e alguns equipamentos, né? Pede desculpa, enfim, pelo que aconteceu e alguns equipamentos diferentes, assim, estranhos. E um mapa, aparece um mapa para ele da caverna, né? A história meio que gira em torno dessa caverna. Quando o menino sumiu, o Mikkel, eles estavam em frente à caverna, que eles iam procurar o outro menino que tinha desaparecido, escutaram um barulho muito grande e eles começam a correr pela floresta e fogem. O Jonas cai, a hora que ele olha, o Mikkel não tá mais. E os meninos já estão mais pra frente, os irmãos do Mikkel e um outro amigo deles, o Bartos. E aí eles ficam sem entender de pra onde o menino foi, como que ele sumiu desse jeito, né? Enfim. E tem uma usina nuclear ali que dá acesso a essa caverna também. E aí, por fim, ele entra, depois que ele recebe essa carta, ele descobre que, na verdade, o pai dele, o Michel, é o Mikkel que desapareceu. Ele voltou pro passado, para 33 anos atrás, e ficou preso no tempo, lá no passado. E aí se desenrola a história, né? Toda a história em cima disso. E aí, ao longo do tempo, das temporadas, você vai vendo que é um nó sem fim. É como se tudo tivesse que ser sempre igual. Então, o pai precisa se matar, o menino precisa desaparecer para voltar, assumir o papel do pai dele e assim por diante.
Se aquela pessoa, aquela criança não volta, logo ele não nasce, e aí vai virando uma bola de neve, vamos dizer assim. Você vê, tem lapsos de tempo assim na história, então aparece em 1953, 86, 2019, né? Mais pra frente também, 2000 e... não vou lembrar agora, 20 e alguma coisa. E o que eu acho mais interessante, na verdade, o que eu gostei da história? A primeira trama dela, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Quando você acha que você tá entendendo, nada mais faz sentido e aí outra coisa vem por cima. O Jonas, ele é apaixonado pela Marta Nilsson, que é irmã de um amigo dele. Só que, na verdade, a Marta, ela é tia dele, entende? Porque o menino, o Mikkel, é o pai dele, né? Entendeu? É confuso, né? É confuso demais, mas é muito bom, gente, é muito bom. Primeira temporada, fica nessa do... O Jonas, ele volta, eles vão começando a receber a visita de pessoas do futuro, do passado, o tempo inteiro, avisando, explicando e falando que as coisas precisam ser daquela forma. Ele não pode, ele tenta várias vezes mudar o futuro, mudar, na verdade, o passado, mudar o que está acontecendo naquele momento, ele não consegue fazer diferente. As coisas sempre acontecem iguais. Então ele descobre que, por exemplo, quem levou o menino embora foi ele. Ele veio num tempo, apareceu antes daquele acontecimento e levou o menino embora, deu a mão pra ele, falou, vem comigo, levou ele pelo túnel e levou ele lá numa passagem que existe naquele túnel pro passado, para que ele pudesse ir para lá e aí tudo voltar a acontecer de novo. Por mais que ele naquele momento diga, olha, eu jamais faria isso, aí ele percebe que pro futuro ele acaba tomando as mesmas atitudes que ele dizia que não tomaria. É muito complexo, né? As crianças que aparecem mortas ao longo das temporadas é porque eles estão tentando fazer a viagem no tempo, e aí eles fazem esse experimento com as crianças e acaba matando as crianças, né? Eles abrem uma fenda no tempo e aí acaba mandando aquela criança ou pro passado ou pro futuro. Então, o menino ruivo que tinha sumido, ele acaba indo pro passado, para 66 anos atrás. O corpo dele aparece lá. O Médici vai para 33 anos para frente, o corpo dele aparece lá, com as mesmas características. O olho queimado, enfim. E a história se passa toda nessa cidade, né? Como se as pessoas não conseguissem sair daquilo ali. Como se fosse um mundo paralelo, vamos dizer assim. E aí, no final, a gente descobre que tem o Jonas, ele é o Adão, a Marta, ela é como se fosse a Eva, e que, na verdade, são 3 dimensões. Existe a dimensão do Jonas, existe uma dimensão em que o Jonas não existe, que é a da Marta, e existe a terceira dimensão, que é a original, que originou as outras duas. E por que ela aconteceu? Tcharam! Ela aconteceu porque o relojoeiro perdeu o filho, a nora e a neta, num acidente de carro, depois de uma briga. E eles caíram numa ponte de carro e os 3 se afogaram e ele perdeu. E aí ele tentou montar uma máquina do tempo para voltar e consertar isso. E aí, quando ele fez o apocalipse no mundo dele, ele criou os 2 mundos. Um mundo da Marta, um mundo do Jonas, né? E o apocalipse do mundo dele que também aconteceu. E quem descobre isso é a Regina. E aí a Regina diz para eles, olha, vocês precisam consertar. Na verdade, vocês são o problema dos mundos, né? Vocês é que causam tudo isso. E aí vocês precisam consertar isso. Porque fica o tempo inteiro a Marta, do mundo dela mais velha, enfim, tentando refazer os passos do mundo dela e do nosso. Do nosso é ótimo, né? Do Jonas. Pra ver ali o que né, se resolve, se conserta. E ao mesmo tempo o Adam procurando o que ele queria, o que o Adam buscava. A escuridão total. Ele queria, na verdade, acabar com tudo. Esse foi a busca dele sempre. Primeiro ele tentou salvar todo mundo, e principalmente a Marta, né? Do mundo dele. Mas ele não conseguia, não conseguia fazer isso. Então ele se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste, maldosa, né?
ele acaba se desviando, vamos dizer assim, do caminho, né? E a outra, a Marta, também pensa no dela, então ela tenta matar, acabar com o mundo do Jonas para que ela salve o mundo dela. Só que isso é um ciclo sem fim, praticamente um Rei Leão, que não é um ciclo sem fim. E aí, descobrindo isso, a Regina descobrindo isso, eles vão até lá, impedem que o filho, a nora e a neta saiam, né? Passem pela ponte e salvam a vida deles. E assim eles evitam que eles morram naquele acidente, logo que o cara passe a vida tentando fazer aquela máquina e crie os outros mundos, né? Não sei se parece muito interessante eu falando desta forma, mas a história, o enredo da história é maravilhoso. Os personagens, a forma, as pessoas agem de formas que você fala, por que você tá fazendo isso? E aí você vê que aquilo desencadeia um negócio, sabe, que não tem fim, realmente. E quando você acha que vai fazer sentido, não faz sentido nenhum. Então, parece confuso, mas eu super indico. É uma série maravilhosa, realmente foi uma das melhores que eu assisti até hoje. E se você puder assistir, assista. Aproveita que a terceira temporada já tá no ar. E aí você vai conseguir assistir a história do começo até o final. Eu assisti as 2 primeiras e fiquei esperando sair a terceira para poder entender o final. É maravilhoso, maravilhoso. Eu super indico e vão assistir. Vocês não vão se arrepender. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a dica de hoje sobre Dark. Obrigado por assistirem o vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e